Bom, pessoal, eu vou demonstrar agora aqui o nosso módulo de usuário, como é que o próprio usuário ali da empresa pode administrar todo o controle de permissões de usuários que vão acessar aqui o sistema, tá? Então ele vai vir aqui, ó, em configurações gerais, gestão de usuários. E aí, inicialmente, a gente vai ter uma tela aqui onde você pode ir cadastrando os usuários do grupo. Então, se eu quiser cadastrar um usuário novo, ó, eu vou vir aqui e vou colocar aqui usuário X, tá? Aqui posso colocar um login de acesso, pode ser o e-mail dele ou um usuário.x, tá? E aqui, ó, quando eu clico com o botão direito, eu já posso definir uma senha para ele acessar o sistema e tudo mais. Bem, da mesma forma que eu cadastro um usuário, a gente vai fazer todo o controle de permissões por grupos de usuários. Então eu posso ir cadastrando novos grupos de usuários também. Então, como vocês podem ver, eu tenho vários grupos de usuários aqui já cadastrados, tá? E aí, quando eu venho em permissões de usuários, eu vou linkar esse usuário que eu cadastrei a um grupo de usuários que eu quero incluí-lo. Então, eu vou, por exemplo, incluir ele aqui no grupo comercial, tá bom? Agora, quando eu venho em permissões de grupos, que eu começo a fazer esse controle de acesso. Então, aqui, ó, eu vou selecionar o grupo daquele usuário que eu selecionei, que eu coloquei lá, que era o comercial. E aqui em categoria, eu começo a administrar o que ele vai ter acesso ou não. Então, iniciando aqui, por exemplo, por relatórios, aqui estarão todos os relatórios que a gente criou aqui para a empresa, né? E aí, ó, eu posso tanto marcar todos os relatórios aqui que aqueles usuários do grupo comercial vão ter acesso, ou ir marcando individualmente. Poxa, para esse grupo aqui eu quero que ele só veja uma DRE, o balanço e o fluxo de caixa. Pronto. Dentro dos relatórios, a gente tem aqueles filtros. Então, vou voltar aqui numa DRE rapidamente, ó, e demonstrar que a gente cria filtros personalizados para as empresas, né? Então eu posso ter um filtro de empresas, de unidades de negócios, de centros de custos, né? Então lá dentro do módulo de usuários agora, eu posso definir quais usuários vão ter acesso a cada uma dessas dimensões aqui criadas nos filtros. E aí como é que eu vou fazer? Voltando aqui, ó, aqui em categorias, ó, por exemplo, eu quero iniciar na categoria empresas, então eu quero que esse usuário tenha acesso, por exemplo, só à empresa A e à empresa B, né? E aos meus centros de custos, eles estarão aqui, ó, centros de custos, e aqui eu posso marcar que ele vai ter acesso a todos os centros de custos, ou só naquele centro de custos que é a área dele, por exemplo, tá? E assim eu posso fazer para unidades de negócio, filiais e todas as demais dimensões ali, ok? Se eu vier aqui, por exemplo, agora em funcionalidades, eu consigo também definir o que ele vai poder fazer ou não dentro do sistema. Então, esse usuário eu não quero que ele faça gestão de usuários, né? Eu tenho uma funcionalidade lá onde eu posso exportar os relatórios para Excel, também não quero que ele só utilize o LeverPro como leitura, eu não quero que ele tire nenhum dado confidencial da empresa e leve lá para o Excel dele. Tá? Ele pode fazer uma edição da parte do cenário de orçamento ou não, enfim, todas as funcionalidades do sistema estão aqui. Ok? Assim como, por exemplo, se o sistema tiver sincronizado ali com o seu RP, eu posso definir aqui quais relatórios que ele pode fazer essa sincronização lá com o seu RP, né? Então, esse usuário aqui eu só quero que ele faça a sincronização com o meu relatório de fluxo de caixa. Tá? E por fim, a gente tem aqui um outro acesso de permissão bem específico, que é o seguinte: determinados usuários, então vou vir aqui, ó, no comercial. Para os relatórios que estão construídos, eu posso também falar quais linhas do relatório eu quero que fiquem visíveis ou não para o usuário. Então, vamos supor que lá dentro da sua DRE, esse cara é um gestor de um centro de custo administrativo, que ele só vai olhar para a parte de despesas, né? Eu posso falar aqui, ó, tá tudo como visível não, eu posso falar que para esse usuário só vai estar visível aqui, ó, a parte de despesas. E aí eu vou clicando aqui nas linhas que eu quero que fiquem visíveis para ele. Tá bom? E aí, imagina que eu criei essa visão aqui, ó. Quando eu venho, ele vai ter uma visão mais ou menos similar a essa daqui, depois que eu vou ocultando aqui determinadas linhas do relatório. Eu vou vir aqui, ó, por exemplo, aqui na parte de despesas, na hora que eu abro agora,
Na hora que esse usuário for abrir o relatório, ele só vai enxergar, imagina que isso aqui é uma DRE, mas está visível para ele só a parte das despesas. Tá legal? Agradeço aí. Quem tiver maiores dúvidas é só entrar em contato com o nosso time aqui que a gente pode solucionar também.